Glória a Deus. Primeiramente, eu desejo uma boa noite a todos que estão ouvindo e que Deus venha nesta noite operar na tua vida. Que você venha grandemente ouvir a voz de Deus nesta noite, porque o que Deus fez na minha vida foi grande, foi tremendo. E é motivo de muita alegria eu estar aqui hoje para dizer o que Deus fez, porque o que Deus fez na minha vida foi maravilhoso e foi algo assim que eu não esqueço, porque é tremendo o que Deus fez na vida da minha filha. Foi lá no hospital de Tubarão onde eu ganhei a minha filha. Foi no dia 7 de agosto que eu fui para a maternidade. Ela nasceu no outro dia, ao 12h20, mais ou menos. Tive um pouco de dificuldade para ganhar ela. Eles me deram uma anestesia onde corta a dor, né, na hora do parto. Então, na hora de ganhar a criança, não sente dor, sente somente, né, essa vontade de fazer força. Só que comigo foi diferente. Não foi assim que aconteceu. Eu não senti dor, foi parto normal, né, não senti dor, senti somente a primeira vez vontade, né, de fazer força, assim como a parteira disse para mim que iria acontecer. E senti somente uma vez. E depois tive que fazer forças com as minhas próprias forças mesmo, porque a força que ela disse que eu ia ter, eu não tive. Que também eu já estava perdendo. Então a enfermeira que estava ali junto, que estava a enfermeira, a parteira e o médico, ela veio e me ajudou, empurrando a minha barriga para baixo para que a criança nascesse. Eu, cansada, já depois a minha filha nasceu, eu cansada, deitei a minha cabeça. Quando de repente eu ouço a parteira dizendo para a enfermeira, para chamar o pediatra rápido, e o pediatra não vinha. O pediatra não apareceu, ela pegou a minha filha, eu olhei assim para o lado, eu vi a minha filha assim, meia roxinha, eu até achei que seria, né, talvez porque estaria sujinha, mas não era, porque a minha filha, ela não estava reagindo. Ela pegou um pano, cobriu a minha filha e saiu correndo, porque o pediatra não aparecia. Eu sem saber o que estava acontecendo, eu perguntei para o médico o que estava acontecendo. E ele respondeu que ela não estava reagindo. Naquele momento, eu deitei minha cabeça novamente e comecei a falar com Deus. Comecei a pedir para Deus, clamei a Deus. Pedi socorro e que Deus viesse dar o fôlego de vida para ela. Logo depois, a enfermeira veio, dizendo que ela estava bem, mas eu não poderia ver ela naquele momento, porque ela tinha que ficar no oxigênio. E então eu fui ver ela somente no quarto. Depois que eu vi ela, eu fiquei alegre, né, feliz e também até calma. Tudo e para mim aquele momento era de alegria. E depois a pediatra foi lá buscar ela para examinar, para dar alta para ela. E ela levou a minha filha de volta e depois ela voltou dizendo que ela teve um probleminha no braço esquerdo, onde o braço dela não movimentava. Ela tinha que tirar um raio-x para poder acontecendo, ela tirou o raio-x e disse que não tinha nada, que o bracinho dela estava no lugar, só não movimentava. E ela disse para mim que para mim não me preocupar, que isso era normal, que havia casos de crianças que nasceram assim, que em 30 dias mais ou menos voltava a movimentar. Que não era para me preocupar, não precisava me preocupar com fisioterapia, nada disso. Né? Não precisava nada disso, mas ela me encaminhou para um médico onde ele iria acompanhar o procedimento, né? Foi 2 dias atrás desse médico e eu não encontrava ele. Ele nunca estava lá. E a minha mãe até achou estranho, que ela disse que nunca viu isso, uma criança nascer com um braço que não movimentava, qualquer parte do corpo que não movimentava, e que isso era normal e logo voltava a movimentar. Ela não acreditou e disse para me procurar outro médico. Né? Como eu morava lá em Tubarão, eu vim aqui para Palhoça para procurar um médico aqui. E eu fui. Fomos no hospital regional. E ali no hospital regional, o médico que atendeu ela encaminhou para um ortopedista. Só que esse ortopedista, ele disse que isso não era, o caso não seria para ele, tinha que ser para um especialista. Ele caminhou para um especialista que era amigo dele, que é lá no Celso Ramos. Celso Ramos, é o hospital onde eu levei ela.
E nesse hospital eles não atendem criança, eles atendem adulto. Inclusive eu estava lá, apareceu um médico e disse para mim sair ali de dentro com ela porque ela poderia pegar uma infecção hospitalar. E eu disse para ele como que eu iria sair dali se ela tinha médico ali. Ele achou meio estranho e disse, como que ela tem médico aqui, se aqui nós não atendemos criança, que é só adulto? E eu mostrei o papel que o ortopedista do regional tinha mandado. Ele olhou e disse, realmente é mandado para cá. Eu disse, mas é estranho, criança não é atendida aqui. Normalmente é no infantil. E eu disse, pois é, e agora eu não sei. Aí ele disse, não, então deixou nós entrarmos na frente, porque ela era um bebezinho e não tinha como ficar ali. Então ele deixou nós ir na frente, passar na frente das pessoas que, no caso, estariam na minha frente, né? Chegando lá, o médico também até se admirou, porque eles não mandam criança para lá. Ele também se admirou, até naquele dia ele filmou ela. Provavelmente ele deve ter até hoje, porque ele disse que foi o que aconteceu com ele foi a primeira vez na vida que ele estava atendendo uma criança. Ele atendeu ela e disse que o que ela tinha no braço era uma paralisia. Não era nada daquilo que a médica disse, era uma paralisia que ela teve no braço por conta da parada cardíaca que ela teve, né, no parto. E lá eles falaram outra coisa, não sei por que não viram aquilo, e ele disse que era uma paralisia. E que ela tinha que fazer fisioterapia, porque senão ela poderia até, o bracinho dela poderia até ficar, né, aleijada, ela não movimentava mais. E ele mandou fazer de 2 meses, que depois era para mim voltar para ver o bracinho dela. E essa fisioterapia era feita em casa, deitava lá na cama, pegava os 2 bracinhos dela e levantava para cima, no caso os 2 juntos. Só que ela chorava e eu achava assim, pô, será que ela está sentindo dor no braço? E eu fiquei assim preocupada. E eu até fui um pouco irresponsável, mas eu acredito até que foi Deus, eu creio assim no meu coração que foi Deus para me acreditar que foi Deus que fez, para mim não acreditar que foi uma fisioterapia, porque não foi, foi Deus quem operou. E eu assim me lembrando, eu até me emociono, porque eu agora estou me lembrando o que aconteceu, o que eu passei e que Deus operou. E eu comecei a fazer essa fisioterapia, só que eu não fiz como o médico mandou. Às vezes ela chorava, achava que estava doendo e eu parei de fazer. Eu voltei, depois de 2 meses eu voltei e o médico olhou o bracinho dela e disse que ela estava reagindo muito bem. E que ele perguntou para mim como é que se eu estava fazendo direito. Eu disse para ele assim, olha, tem vezes que eu estou fazendo, ela chora. E ele falou assim, não, mas ela não sente dor. Ele disse, não tem? Ela chora porque é desconfortável para o bebê. E ele disse que eu teria que fazer isso direito, porque se eu não fizesse, ele disse que o bracinho dela poderia não movimentar. E eu fiquei assim, poxa, eu não estava fazendo, até fui irresponsável, né, nesse lado. Mas Deus agiu, porque menos de 2 meses ela começou a movimentar o braço. Não estava movimentando muito, muito bem, mas movimentava. E eu continuei nessa fisioterapia, mas como eu disse, às vezes ela chorava, eu não fazia. Mas eu pedia para Deus, eu dizia, Senhor. E uma vez também eu cheguei e falei mesmo, eu cheguei e declarei bem alto, eu disse, diabo, eu não aceito isso na minha vida. Eu disse, eu não aceito isso que tu colocou, porque foi ele que fez aquilo dali. Eu disse, eu não aceito isso, a minha filha não vai ficar a vida inteira fazendo fisioterapia e ela vai movimentar o braço dela. E eu não aceitei, irmãos, eu não aceitei isso que aconteceu. E eu voltei lá de novo, no hospital, no médico, e ele disse que ela estava movimentando o braço muito, muito bem, que não precisaria, até porque antes ele tinha dito que se não resolvesse, talvez eu teria que ver numa cirurgia, para poder ver se ela movimentava o braço, alguma coisa, e não precisou, porque menos de 2 meses ela movimentou o braço dela, e até hoje ela movimenta o braço normal, igual o outro. E ela tem o bracinho dela esquerdo. O bracinho dela ele ficou um pouquinho tortinho, assim, um pouquinho diferente do outro. E às vezes eu pensava assim, mas por que Deus não fez isso por completo? Porque Deus ele fez o braço dela movimentar, mas por que ele não deixou normal, igual o outro? E eu olhava e até uma vez eu ouvi um pastor falar na igreja, ele disse assim, quando Deus deixa algo assim, é para nós ver o que Deus fez. Para toda hora que nós olhar, nós ver assim, olha o que Deus fez, porque às vezes, irmãos, nós somos o que Deus faz. Nós somos tão falhos que Deus faz algo na nossa vida, às vezes nos deixa passar e não vê aquilo dali, não vê aquilo que Deus fez, que aconteceu. E para mim, toda vez que eu olho o braço dela e eu vejo aquele torcinho, para mim é a marca da vitória.
Aquilo ali para mim não ficou assim uma sequela, uma coisa. Não, eu não levo aquilo como uma sequela, eu levo aquilo como uma marca da vitória, o que a minha filha tem. E que Deus deu também novamente. Porque talvez naquele momento que teve ali, que ela não estava respirando, na hora que ela nasceu, ela não estava reagindo, talvez ela poderia não voltar, mas eu clamando a Deus e pedindo. E em detalhe, irmãos, que eu estava esquecendo, eu não sabia, eu morava lá em Tubarão, e lá tinha um povo muito abençoado também, onde eu estava indo na igreja. E eu não sabia, mas eu fui saber depois que eu voltei em casa que aquele povo estava na igreja, orando por mim, pela minha filha. E eu naquele tempo, irmãos, eu não estava assim firme com Deus como eu estou hoje. Eu acredito que Deus ele não fez aquilo só porque eu pedi, só porque eu clamei, mas também porque tinha um povo orando, num só pensamento. E eu creio que você que está orando, que você que está buscando por alguém, continua, porque Deus vai ouvir a tua oração, assim como Deus ouviu a oração daquele povo que estava lá clamando. Talvez eles não sabiam o que estava acontecendo, mas estavam orando por mim, estavam pedindo que Deus viesse fazer que acontecesse tudo bem, que não desse nada errado. E Deus operou grandemente na vida da minha filha.